Oi, meu amigo, tudo bom com você? Hoje, nesse vídeo, eu queria falar com você a respeito do que a Bíblia fala sobre a prática do homossexual. O que a Bíblia diz sobre pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo? Qual o pensamento de Deus a respeito disso? A Bíblia diz que o pecado, ele afasta o homem de Deus. E a Bíblia diz que não há pecado menor que outro pecado. Todo pecado leva o homem para o inferno. A Bíblia diz que o lago de fogo está reservado para os mentirosos, para os feiticeiros, para os adúlteros, para os ladrões, para os homossexuais e para todo aquele que se esquecem de Deus. Então, se você não pratica o homossexualismo, se você não é homossexual, mas se você é um mentiroso, se você é um cara que vive na prostituição, mesmo que seja uma prostituição hétero, né? Você trai a sua mulher com outra mulher, se você é um cara desonesto, se você é um cara que vive dentro daquilo que o Apocalipse condena, você vai morar no mesmo lago de fogo que o homossexual vai morar. Por quê? Porque não é a prática homossexual em si, é o pecado, porque todo pecado é rebelião contra Deus. A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher, criou macho e fêmea, e assim deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne. A Bíblia fala que não há pecado que o sangue de Jesus não seja capaz de perdoar. Não importa o que você tenha cometido, o que você tenha feito, se houver arrependimento, você é perdoado. Seja você um ladrão, seja você um mentiroso, seja você um homossexual, seja você um traficante, seja você um drogado, seja você um alcoólatra, seja você o pecado que você cometer. Se você se arrepender, você será perdoado. Há pecados, há situações em que Jesus entra na vida do homem e ele liberta o homem por completo. Às vezes a pessoa bebia, se drogava, ele tem um encontro com Jesus e nunca mais ele sente vontade de beber, ou de se drogar, ou de ser desonesto, ou de trair a sua mulher. Mas há situações em que Jesus entra na vida do homem, ele tem que aprender a dominar o seu velho homem. É uma luta diária. Ele está salvo, porém o velho homem ele está acorrentado dentro dele, ele tem que se esforçar para que o velho homem fique acorrentado. Há pessoas que bebem, que bebiam, quando aceitam Jesus, vão passar diante de um bar e vão sentir nojo de ver aquela cerveja, aquela cachaça, sentir o cheiro do álcool. E há pessoas que se convertem, vão olhar para o bar e falar: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim para que eu não caia nessa tentação. É uma luta diária, é a luta do velho homem contra o novo homem. Então, se você pratica o homossexualismo, você não é pior do que aquele cara que sequestra, que estupra, que mata. Você está incorrido no mesmo pecado. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma coisa é você ser tentado. Se você é homossexual, aceitou Jesus e rejeitou aquele pecado, ser tentado não é pecado. O que é pecado é você ceder à tentação, você voltar à prática. Você tem que, a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a Bíblia diz que nós devemos nos negar a nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. Negar a si mesmo é deixar de fazer aquilo que te dá prazer, mas que contraria a vontade de Deus. O homossexualismo, ele está em toda parte, em toda a sociedade, em toda a classe, entre os milionários, entre os reis, entre os artistas, entre os políticos, dentro da igreja, no meio dos mendigos, no meio dos brancos, dos pretos, dos nacionais e dos estrangeiros. É uma prática que abrange o mundo inteiro e muitas pessoas foram resgatadas dessa prática. Algumas se livraram completamente, homens que eram travestis, que de repente eu vejo testemunha na internet, o cara largou aquela prática, tirou aquela feição feminina que ele tinha, tirou os implantes que ele colocou, se casou e constituiu uma família. E há homens que são homossexuais que aceitam Jesus, mas que vão ter que viver naquela luta contra a sua carne. É o que Jesus fala, negar a si mesmo. Ser tentado, meu querido, não é pecado. Se você está nessa tentação, nessa prática, ore, cante louvores, ouça a palavra, esteja sempre em contato com os irmãos. É aquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não é pecado, você não está condenado, você não vai para o inferno por ser tentado. Você vai responder diante de Deus se você ceder à tentação. O diabo vai arranjar mil desculpas para você voltar àquela prática. Ah, isso não tem nada a ver, isso é preconceito, a sociedade está querendo normalizar isso.
estão dizendo que você pode fazer o que você quer, que você já nasce com esse dom. Não é verdade. Ninguém nasce homossexual. É uma prática que se adquire com o tempo. Essa é a verdade. O homem nasce homem ou mulher. E com o viver, com o passar dos anos, ele vendo coisas, ele olhando coisas, ele vai se envolvendo. E tudo aquilo, a Bíblia diz que o homem é produto do meio onde ele vive. Se você começa a viver com pessoas que têm essa prática, naturalmente um dia, isso pode, não que vai acontecer com todo mundo, mas pode acontecer com você, que você se interessar por esse assunto. Agora, cabe a você saber que nem tudo o que é bom conduz. Às vezes é bom para a tua carne, mas é mal para a tua alma. Então, meu amigo, se você é um homossexual, mesmo dentro da igreja, mas se você está lutando contra esse pecado, está pedindo a Deus misericórdia, se você não ceder, se você ficar brigando com o teu velho homem, pedindo a graça de Deus, você não está pecado, não está pecando contra Deus. Não deixe que o diabo te engane. Você é um servo do Senhor. Agora, a partir do momento que você ceder, o diabo vai te vencer. E se você não é cristão, está na prática do pecado, dizendo que isso não tem nada a ver, muitas passagens da Bíblia condenam isso. A Bíblia diz: maldito é o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Repito, você ser tentado é como um homem que era solteiro, era mulherengo, saía com todas as mulheres da vida. Ele viu uma mulher, não podia sair, não podia ver que ele saía com ela. Depois ele se casou e aceitou Jesus. Ele passa na rua, ele vai na rua, ele não deixou de ser homem. Ele continua olhando aquela mulher, acha ela bonita, interessante, sente vontade de chegar junto e dar uma ideia e sair com ela, mas agora ele tem um compromisso. Ele é um homem de Deus e está casado, de ter uma mulher que o ama e que o respeita. Então, por amor a Deus e por amor e respeito à sua mulher, ele não vai fazer isso. Se chegar uma mulher bonita diante dele, dando atenção, jogando uma conversa fiada para ele vai ter a sabedoria do Espírito Santo para se desviar daquilo. Então, a mesma coisa acontece com o homossexual. Às vezes ele aceita Jesus e passa na rua e vê uma situação que ele se interessa, mas ele fala: não, opa, aqui não, diabo. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Então ele vai seguir em frente. Não há pecado maior que outro pecado. Não é porque você é um homossexual que você é pior que um alcoólatra, que um drogado, que um mentiroso, que um estuprador, que um assassino. Não é. Diante de Deus, nós somos iguais. Os nossos pecados são iguais diante de Deus. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Deus pesa todos na mesma balança. O que vai te livrar da ira de Deus naquele grande dia é se ele olhar para você e ver o sangue de Jesus sobre a tua cruz, sobre o teu corpo, sobre a tua vida. Se o sangue de Jesus caiu sobre você, impactou a tua vida e mudou a tua vida, Deus vai olhar para você e não vai ver o teu pecado, vai ver o sacrifício de Jesus sobre você, aí a ira dele vai se desviar. Mas se ele olhar para você e ver que o sangue de Jesus não está te cobrindo, meu amigo, a Bíblia diz que, como Jesus falou para Judas Iscariotes, o Filho do Homem vai ser traído, como está escrito. Mas ai do homem pelo qual o Filho do Homem vai ser traído. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Se você morrer na prática do teu pecado, seja qual for, o homossexualismo, a mentira, a bebida, a droga, a prostituição, a desonestidade, o sequestro, o estupro, o tráfico, seja qual for, se você morrer nessa prática, meu amigo, Jesus diz para você: melhor seria se você não tivesse nascido. Então, se você é homossexual aos olhos de Deus, você não é pior que um traficante, mas você vai ter o mesmo destino que eles, é o lago de fogo. E só quem pode te livrar disso é Jesus Cristo. Então, repito, você não é pecador por ser tentado. Você é pecador quando você cede aos teus desejos e põe em prática os teus impulsos. Jesus te ama de uma maneira tal, você nem imagina sendo você homossexual, não. Ele te ama, ele morreu por você. E há perdão para o teu pecado. Jesus olha para você como um filho amado. É como aquele filho que você tem quando fica doente. Você dá mais amor, mais atenção. Meu filho querido, você pega no colo, você beija, você ama. Quando você está na prática do pecado, Jesus está olhando para você com misericórdia. Só que o teu filho não escolhe ficar doente. Acontece, mas você escolhe pecar. Então Deus olha para você com preocupação, mas te deixa escolher o que você tem, o que você quer. Porque Deus não criou robôs, Deus não criou máquinas. Ele criou homens com livre-arbítrio para fazer aquilo que o homem quiser. Você é livre para obedecer e é livre para desobedecer. Mas depois da tua morte, Deus é livre para dar a sentença. Você é homossexual? Jesus te ama. Tanto quanto ama o traficante, o alcoólatra, o estuprador, Jesus ama. O que ele quer é que você se arrependa e mude de vida. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, vem e siga-me. Negue o seu pecado, negue o seu desejo, negue a sua vontade para satisfazer a vontade de Deus. Sabe por quê, meu amigo?
No céu e no inferno não vai ter prática sexual, nem homossexual, nem heterossexual. A Bíblia fala que lá nós seremos como anjos de Deus, que não se casam, não se dão em casamento. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Lá você vai sentir uma saúde, uma paz, uma perfeição, uma alegria como nunca nenhum homem sentiu nesse mundo. Então no céu e no inferno você não vai praticar sexo. E, entre escolher uma coisa e outra, melhor você deixar de praticar o sexo errado aqui para ter uma vida eterna com Deus. Porque se você praticar o sexo errado aqui, você vai morrer longe de Deus. E vai ter uma eternidade, que a Bíblia diz que é um lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. E que eles, o verme e o fogo, são um horror para toda a carne. No céu não há sexo, no inferno também não. Quer fazer sexo? Arranje uma esposa, ou você, mulher, arranje um marido, se case e tenha sua vida sexual normal. Isso não é pecado, dentro daquilo que Deus estipulou. Deus criou macho e fêmea. Ser tentado a fazer um sexo diferente não é pecado. Pecado é você ceder a essa tentação. Porque se você morrer nessa prática, é o que Jesus disse para Judas. Melhor seria se você não tivesse nascido. Jesus te ama e te dá liberdade de escolha. Você tem força para lutar contra isso. Cabe você se entregar ou resistir. Peça força a Deus, que a força que você não tem, Ele pode te capacitar. Jesus te ama, está voltando e você não sabe se Ele vai voltar hoje ou amanhã. Mas também tu não sabe se você vai morrer daqui no próximo segundo, no próximo minuto. E se você morrer nessa prática, repito o que Jesus disse, melhor seria se você não tivesse nascido. Cuidado com a tua alma, meu amigo, porque ela é eterna. No céu ou no inferno, ela é eterna. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus te ama. Você não é o pior dos pecadores. Há perdão para você se você se arrepender. Fica com Deus, tome essa palavra, ponha ela em prática. Creia que Jesus vai te dar a força que você não tem e vai te libertar dessas trevas. Fica na paz.